O caso Benício. Imagens exclusivas mostram como foi o atendimento ao menino de 6 anos, vítima de um erro médico, num hospital particular de Manaus. 22 de novembro, Benício chega ao Hospital Santa Júlia, acompanhado pelos pais. Ele ainda estava tossindo, com febre e dificuldade para respirar. Pouco depois, o menino é atendido por uma médica. O diagnóstico é suspeita de laringite. A médica prescreve lavagem nasal, soro, xarope e 3 doses de adrenalina a serem aplicados na veia a cada 30 minutos. Fala, gente, vocês estão bom? Bom. Meu povo, vim agora para falar sobre um vídeo que eu não gostaria de falar, né? Até porque é um vídeo triste, mas aconteceu. Envolve nossas atividades, né, atividades da saúde. Eu, como um médico que também atuo na área da pediatria, vou informar, né, o que aconteceu, a notícia desse vídeo, mas para fazer um adendo, um pedido, né, e alguns esclarecimentos. Infelizmente, teve um atendimento de uma criança por uma médica, né, e supostamente o que se fala é que a médica errou a prescrição. Primeiro falaram que ela passou uma prescrição, né, via nebulização de adrenalina, né, e aí a enfermagem fez via endovenosa e, claro, doses que para a criança não pode e não é o protocolo, né? Não vou falar aqui o que aconteceu, não sou juiz, não sou júri, não sou carrasco, não sou nada, mas sou médico, né, atuo nesta área também e o que eu vejo, né, pela minha experiência já, algumas coisas que estão acontecendo. Infelizmente, não existe motivo, né? Se uma criança estava instável, você tem que fazer de tudo para tirar da instabilidade, né? Eu não sei como é que essa criança chegou ao PA ou à emergência, né? Mas nós médicos temos que ter noção e ciência do que a gente está fazendo. Temos que ser bem formados, treinados e tudo existe protocolo, né? Se a médica estava sobre o calor do atendimento, a exaustão, muitos pacientes, cobrança, não justifica nada. Já aconteceu muita coisa comigo no sentido de pressão, né? Primeiro você tem que ter o perfil de pressão de trabalhar na emergência, que já é uma pressão diferente, e a pressão dos nossos empregadores também e dos nossos pacientes, que querem que você atenda rápido e correto. O que acontece é que nós médicos, eu sei que a cadeia é multidisciplinar, mas no final a gente não pode ser o caos, a gente tem que ser centrado. Se você atende a emergência, né, se você é apto para atender aquela emergência, seja pediatria, seja adulto, e você pegou aquele emprego, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Se querem que você atende rápido, somente paciente de instabilidade, você não pode atender. Nem que você seja demitido. Já aconteceu comigo. Entendeu? A gente, com o tempo, a gente pega experiência, consegue identificar alguns diagnósticos mais rápido, mas tem outros que não, né? E aquele paciente, se está grave, se está com instabilidade, você tem que parar, respirar, conversar sempre com a enfermagem, prescreveu, anotou, foi na mão, foi no computador, imprimiu, assinou, você tem a chance e deve revisar a prescrição. Conversa sempre com a enfermagem. Quando a gente pega um emprego, infelizmente a medicina não tem plano de carreira. A gente fica exposto aos empregadores. Então muitas das vezes é sempre bico. Medicina, a maioria das vezes é sempre bico. Então você não conhece quem trabalha ali com você. Então quando eu chego numa emergência que eu não conheço a equipe, eu vou para conversar com a equipe, converso com a enfermagem-chefe, com as técnicas da emergência, porque assim como médicos, tem médicos que não se dão na emergência pediátrica, não gostam, tem enfermeiros também. Só que se você pegou aquele trabalho, você tem o dever e o direito de atendê-los, o direito de ter todos os recursos básicos para aquele atendimento. Não existe essa de você falar, eu não sei, né? Eu peguei aqui a emergência, era só para atendimento adulto, né? Aí veio uma criança.
Ah, eu peguei a pediatria, mas era só para atender casos leves. Gente, reflitam. E isso agora é para você que é estudante de medicina e está saindo agora recém-formado, estão entrando em qualquer escola que não tem protocolo. Infelizmente, os governos estão liberando as escolas a esmo. Eu, na minha época, quando a gente fez, a medicina sempre foi séria. Faculdades renomadíssimas. E a gente, quando saía bem formado. E mesmo assim, poucos, na minha sala, poucos que foram para emergência. Todo o meu optativo, eu sempre gostei desta área. É difícil, mas todo o meu optativo eu acompanhei, eu fiquei em cima, estudei. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha noção dos protocolos, de tudo. Mas é dever do médico observar esta unidade. Se você entrou lá, não tem os básicos, insumos básicos para um bom atendimento, e tem pacientes que você fala assim, eu não tenho capacidade técnica, então você não pode pegar emergência. Seja PA, pronto-socorro, não existe isso, porque é mais tranquilo. Não existe, até clínica particular, às vezes um paciente está passando mal, você tem que entrar com esse paciente, você tem que saber atender. Você é formado para isso, mas o que está acontecendo é que várias escolas agora, que as escolas você não lida nem com peças em cadáver, né? Você não lida mais com hospital-escola, os alunos só estão lidando com livros, não é só livros que formam o médico. O que está acontecendo? Formando várias faculdades, sem ter um mínimo básico de treinamento para os alunos estão ficando dentro da faculdade, existe rodízio no internato, por quê? Alguns que têm hospital-escola não têm capacidade técnica para colocar os alunos. Eles só querem ganhar dinheiro dos alunos. Os alunos estão ficando em casa, fazendo rodízio, que a gente sabe, para ir para o hospital. Então, hoje é o meu dia de hospital, amanhã é outra pessoa que vai para o hospital. Então você vê que o treinamento dessa pessoa vai ser horrível. E aí a pessoa está ficando em casa fazendo aqueles cursos, como se fosse curso pré-vestibular para passar em residência. Uma coisa é estudar livro, outra coisa é paciente tete a tete. No tete a tete é outra situação. Então o que eu quero falar é o seguinte, o que aconteceu realmente é grave, isso mostra, expõe, eu não sei o que aconteceu de fato no momento, só que tem uns prints de conversa com os médicos, né? Então não pode acontecer isso, jamais, o paciente não pode ser consequência ou sequela do sistema. E isso é, infelizmente, o nosso sistema. É a política que está acontecendo, que envolve política, envolve corrupção, envolve tantas coisas. Há os mau caratismo dos profissionais que estão pegando e entrando numa área que não é deles, sabe? No sentido assim, tem gente que quer virar médico, quer ser médico, quer dizer, quer virar médico, né? Mas não é um médico. O médico ele tem que preocupar com o paciente, ele tem que estudar os casos, ele tem que pegar uma coisa que ele tenha capacidade de pegar. Não é falar assim, eu sou médico, vou atender. Não, não funciona assim. Medicina não funciona desse jeito. E é o que está acontecendo. Muitos alunos estão saindo mal formados, estão pegando plantão e literalmente, estão tocando plantão e deixando os pacientes morrer. É assim que funciona. Porque tem gente aí pegando vários plantões. Hoje, a carga de atendimento dos plantões, mesmo particular, não existe, você não aguenta. É humanamente impossível você atender a emergência, atender porta, 120 pacientes por dia, ainda tem pacientes internados, ainda tem pacientes da emergência. O sistema te obriga a atender vários pacientes, então você fica cansado. Mas isso não é desculpa para o médico, ou para a equipe, ou para a gerência, porque a gerência é conivente. Infelizmente, a política do sistema é conivente, a corrupção aflora mais do que nunca, infelizmente, e o médico fica exposto a isso. Só que você, médico, só vai mudar se você botar um final nisso aí. Porque um hospital só funciona se tem um diretor assinando, se tem um diretor médico assinando. Uma UPA só funciona se tem um diretor médico, um gestor médico assinando. Um postinho, ou UBS, né? Se tiver um médico gestor assinando. Então, se você está assinando, você está sendo conivente. Se está tudo errado, você sai. Se cada dia médicos corretos começarem a parar de ir nesses serviços loucos, o sistema vai se reorganizar. Então, a culpa, no final, é da classe médica. Infelizmente. Infelizmente.
Não é só, é geral, mas o médico, ele tá na ponta. Querendo ou não, sendo humilde aqui, tá? Não sendo nada de soberba, nada disso. O médico que manda no sistema. Se ele tá vendo que o negócio tá errado, opa, não atendo aqui. CRM tá errado aqui. E o CRM lá investigar, porque existe também outras situações, né? Que o CRM investiga. Existe corrupção em tudo que é lugar, infelizmente. Mas aí é o CRM investigar e cobrar, claro. Mas no final, o médico é responsável pelo atendimento, infelizmente. Essa morte dessa criança me deixou muito triste. E ver a situação, a nossa medicina não pode acontecer isso. Né? Nós fomos referências e ainda somos em várias áreas da medicina. Pessoas aí, mestres, que são referências mundiais. O que está acontecendo é acabando e o paciente está ficando na mão desse sistema. Entende? Então eu peço a vocês, os novos formandos, quem está entrando na faculdade, exija da faculdade. Se a faculdade for horrível, estude um pouco mais para passar na faculdade que seja boa, porque hoje estão cobrando 15 mil na faculdade e eles não dão um hospital-escola, não dão um bom atendimento. Os preceptores não têm formações, nem prática, não tem vivência, não está existindo protocolo. Essa criança foi feita a medicação, o médico é responsável. Não estou falando que aconteceu, foi isso aí, tá? Mas no atendimento é multidisciplinar. O médico é responsável pelo atendimento, a enfermagem é responsável, a técnica de enfermagem é responsável. A gente tem que ter noção, eu sei que a gente tem que trabalhar, mas no final, trabalhar e ganhar o dinheiro da maneira errada é melhor sair. O que aconteceu comigo? Muitos empregos, fiquei apertadíssimo, mas eu não vou ficar no sistema conivente com coisa errada. Não dá, eu não fiz medicina para isso. Então isso aqui é para você que é médico, você que é da saúde, o farmacêutico na hora de dispensar a medicação tem que questionar, vai fazer o que nessa criança? Né? A enfermagem, não, o médico tá com dúvida, conversa com o médico. Existem médicos que são, prepotentes. E falei, eu que sou médico, você tem que prescrever. Não funciona assim. A enfermagem tem a autonomia dela e ela pode ir junto ao conselho dela e acusar aquele médico. Se fez medicação errada, não pode. Ela pode chegar e se negar a atender. Então o que está acontecendo é erradíssimo. E isso em vários âmbitos, e se eu não me engano foi hospital particular. Aí alguns falaram, tinha que contratar o especialista e não sei o que. Claro. Quanto mais especialista você for, melhor. Mas o médico, quando ele forma, ele pode atender tudo. Desde que ele saia bem informado e sabe atender e o que está acontecendo. E dê atenção àquele paciente. É um paciente mais grave? Pensa, conversa, reflita e veja. Se você não tem cabeça para atender, não tem conhecimento técnico, científico para atender aquele paciente, desista do plantão, que você está errado. Não, eu vim para cobrir um colega que quer pegar paciente tranquilo. Chama o médico do CTI. Não existe isso não, tá? Muitas vezes eu trabalhei em locais que não tinha cirurgião, não tinha CTI, não tinha nada. Eu era o médico, literalmente, de tudo. E vamos para lá, de acordo com o que tem na unidade, a gente desenrola. Entendeu? Mas tem coisa que tem que ter e não tem. Aí eu faço o quê? Meto o pé. Sem falar as condições, né? Que não pagam. E aí o médico vai atendendo com mau gosto. Existem várias situações, mas no final, toda situação que existe não isenta o médico de fazer o que tem que ser correto e direito. Eu estou triste pela situação, meu acalento aos familiares e, pelo amor de Deus, gestores, políticos, né, novas formações da enfermagem, medicina, do multidisciplinar, porque está tendo atrocidades em tudo que é lugar. Não existe isso. No final, a gente tem que atender o paciente como se fosse nosso parente. Eu tenho certeza que se você atender, eu sempre penso assim, eu atendo o meu paciente como se fosse meu parente. Não é meu parente próximo, tá? Minha mãe, meus parentes que eu amo. Aí não dá errado. Nunca vai dar errado, que você vai ter sempre cuidado. Sempre pense assim. Infelizmente, o sistema está o caos, mas nós não podemos ser o caos. Já falei várias vezes. E por favor, vocês médicos que estão entrando agora, vocês estão sendo levados como, né, boi de boiada no sistema pior. Não é assim a medicina, não funciona desse jeito. Diga não pegue aquele sistema, vai e denuncia o CRM se está errado.
entendeu? Gestores também, muitos gestores errados, que só quer política, não está nem aí para o paciente, não pode, né? A enfermagem tem que revisar a prescrição. Já aconteceu, não comigo nesse sistema não, graças a Deus, porque eu sempre fui muito consciente do que eu estou fazendo. O que já acontece é o seguinte, eu prescrevo, aí a enfermagem não entende, mas eu vou lá e explico. Por isso que eu falei, chegou no trabalho, você médico vai conhecer sua equipe. Aquela equipe é sua, aquela equipe que vai atender os pacientes. Sempre pergunte, a emergência é com quem? Eu sempre converso com uma enfermeira-chefe, com um técnico de enfermagem que é mais desenrolado. Então não é assim, você não pode chegar lá e falar, não sei de nada, não existe. Não existe, como não sei de nada, né? Isso aí é uma demonstração do que está acontecendo na nossa medicina. Não pode acontecer mais isso, tá, gente? Eu torço, sabe? Torço mesmo pelo meu Brasil, torço pela medicina. Espero que os novos formandos, esses novos médicos, tenham consciência do que é ser um médico, de que é atender outra pessoa. Não há mais nada que precioso que a vida da pessoa. E mesmo assim, gente, mesmo que não estão pagando, quantos calotes já levei e ainda levo? Agora, recentemente, já levei mais outro. Mas eu atendo meu paciente como se fosse minha mãe, meu parente próximo, entendeu? Atendo do mesmo jeito, particular ou não, isso aqui não é demagogia, atendo particular ou público do mesmo jeito, entendeu? Não tenho essa asepsia de pessoas e assim sempre vai dar certo, entendeu? Revisa a prescrição, existe protocolos para isso, para não ter erro, não pode acontecer, é igual um sistema de aviação. Tudo é redundância, né? Porque tem protocolo. A medicina existe também, só que os médicos não estão aprendendo nas faculdades e aqueles que aprendem não estão querendo fazer. Aí sim, são psicopatas, são estelionatários, são bandidos, né? Porque não tem amor ao próximo. Mas se não sabe, não pega aquele emprego, entendeu? E tenha responsabilidade, por favor, para isso nunca mais acontecer. E até o próximo Med News.